Olá galera, estamos aqui no final, Reanimação Neonatal parte 3. Eu, professor Edmar, agora vou estar conversando com vocês sobre a parte final do nosso curso. Na parte 1 a gente viu o introdutório em relação a boas práticas durante o parto e os cuidados iniciais dispensados ao recém-nascido. Na segunda parte, vimos aquela criança que realmente necessita de reanimação, iniciando sempre com a ventilação por pressão positiva. Nessa parte do vídeo, então, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre todos os passos até agora e entrar na parte final do terceiro vídeo. Então, assim que a criança nasce, nós sempre realizamos as 3 perguntas. A gestação é a termo? Tem um bom tônus? Respira ou chora? Tudo isso dentro de 30 segundos, realizando todos os passos iniciais. Realizou os passos iniciais, verificou que a criança está em apneia, gasping ou o batimento cardíaco está abaixo de 100, a gente vai iniciar a ventilação com pressão positiva por balão e máscara. Mesmo a criança não melhorando, então, além da ventilação positiva, com balão e máscara, a gente vai iniciar a compressão cardíaca externa. A compressão cardíaca externa não surtindo efeito, a gente vai entrar com a medicação. Então o foco da nossa aula de hoje é a compressão cardíaca externa e a medicação. A compressão cardíaca externa, conforme a gente já viu na parte anterior, a gente trabalha com 3 compressões cardíacas externas para uma ventilação. Então, bradicardia neonatal é geralmente resultado da expansibilidade do pulmão pouca, insuficiente, que vai gerar uma hipoxemia bem acentuada. E quando isso acontece, é indicada a compressão cardíaca externa. Se após 30 segundos a gente está ventilando por pressão positiva e o RN continuar apresentando uma frequência cardíaca baixa. Essa compressão cardíaca externa é sempre realizada no terço inferior do externo, preferencialmente por meio da técnica dos 2 polegares. Então a gente vai unir a mão no tórax do recém-nascido, com os 2 polegares posicionados logo abaixo da linha intermamilar, nunca tocando o apêndice tifoide. A técnica dos 2 polegares é a mais eficiente, porque vai gerar um maior pico de pressão sistólica e a perfusão coronariana vai ser bem efetiva, além de ser menos cansativa para o reanimador. Então a gente pode confirmar aqui nessa figura a posição correta. Então a gente vai passar pela linha mamilar e logo abaixo no externo a gente vai realizar essa compressão conforme está marcado, no terço inferior desse externo. Sempre numa profundidade de 1,5 polegadas, aproximadamente 4 centímetros. Polegadas nos Estados Unidos é bem comum, aqui no Brasil a gente trabalha mais com centímetros. Sempre então, nesse local, com uma relação de 3:1. 3 compressões para uma ventilação. Em casos excepcionais, a gente vai realizar uma relação de 15:2, 15 compressões para 2 ventilações. Esses casos excepcionais a gente vai ver mais à frente. Um dos exemplos seria uma criança com um distúrbio cardíaco já conhecido, uma criança internada, e aí a gente vai fazer essa relação. Se a gente for para contar em 1 minuto, a gente vai conseguir atingir 120 eventos. Desses 120 eventos, 90 são de compressões cardíacas e 30 de ventilação. Então a técnica da compressão cardíaca ela é iniciada em torno de 45 segundos até 60 segundos iniciais ao nascer. Reparem bem a posição do polegar e os outros dedos servem como contraforte. O que significa contraforte? Se a gente fizesse uma compressão numa criança deitada no colchão, o tórax da criança iria afundar juntamente com esse colchão. Então, com a nossa palma da mão por trás, não deixa afundar e a gente vai conseguir realizar o movimento que a gente deseja. Nós podemos ainda realizar uma outra técnica, conforme é descrito na figura ao lado, com os 2 dedos. Então a gente pode estar utilizando o dedo indicador e o dedo médio, também no terço inferior do externo. Usando a outra mão, colocando a mão direita, quem for
direito para poder fazer, e a mão esquerda vai estar embaixo da criança para não deixar essa criança afundar. Então a compressão cardíaca externa segue a seguinte técnica. A gente vai afundar. Quando a gente afunda, a gente vai comprimir esse coração para realizar essa compressão, que é a sístole. E quando a gente solta, a gente vai estar realizando a diástole. Lembrando sempre que o tempo de contração deve ser rápido e o tempo de liberação mais lento. Então a frequência, 1 ventilação e 3 compressões cardíacas externas. O ritmo. A gente tem sempre que manter o ritmo. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Então a ventilação por pressão positiva, com compressão cardíaca, sempre com 2 reanimadores, a gente vai estar nesse ritmo no qual a gente conversou aqui. A compressão cardíaca está sendo efetiva? A gente tem que avaliar sempre a frequência cardíaca por 6 segundos, e aí a gente multiplica por 10, que aí a gente vai ter o resultado final de 1 minuto. Então a gente vai realizar a monitorização cardíaca através do eletrocardiograma e através da oximetria de pulso, os dois combinados. Em 2010, no consenso anterior, a gente verificava somente a frequência cardíaca apical através de um estetoscópio, ou ainda verificava essa frequência, esse pulso, através da artéria umbilical. E hoje, no novo consenso 2015, preconiza-se a instalação de um ECG com 3 pás e a oximetria de pulso, para poder estar acompanhando online essa reanimação. A compressão cardíaca externa, a gente pode levar alguns efeitos adversos ao nosso cliente. Dentre as complicações dessa compressão torácica, a gente sabe que o que a gente tem que afundar normal é o quê? 1,5 polegadas a 4 centímetros. Se a gente afundar mais, ou a criança tiver algum tipo de problema, a gente pode levar uma fratura de costela, pneumotórax, laceração de fígado, dentre outros problemas. Então, na relação 3:1, a gente vai dar uma frequência de 120 eventos por minuto. Desses 120, 90 são compressões cardíacas e 30 ventilações. Persistindo essa frequência cardíaca abaixo de 60, a gente tem que continuar essa relação por um determinado tempo. Lembrando que quando o paciente está internado, bradicárdico, tem uma cardiopatia congênita, arritmias ou falência miocárdica, essa relação não é mais 3:1, e sim 15:2. Medicações. Após 40 a 45 segundos de compressão torácica, a gente vai entrar, compressão torácica, mais a ventilação por pressão positiva, com cânula traqueal, até mesmo com máscara, a gente vai verificar essa frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver ainda menor do que 60, a gente vai indicar a medicação. A medicação de escolha é sempre a epinefrina, a adrenalina. O uso dessas medicações na reanimação neonatal, ela é excepcional. A gente só faz então essa medicação quando a ventilação e a compressão cardíaca foi realizada de forma efetiva e não surtiu efeito. As vias para a administração dessa medicação, a preferencial, a melhor via, é a via endovenosa. Temos ainda a intraóssea ou a traqueal. Então a via preferencial é a via endovenosa. E aí realizamos lá as 3 perguntas, seguimos os passos iniciais, ventilação, máscara, realizamos a compressão cardíaca. Não surtiu efeito, então a gente vai iniciar a medicação. Normalmente a gente faz adrenalina, em alguns casos, conforme a gente vai ver a seguir, a gente ainda pode realizar o expansor de volume. Então, medicação. A via preferencial é a veia umbilical, na qual se passa-se um catéter, uma sonda traqueal, aproximadamente aí 1 a 2 centímetros fica do lado de fora,
introduz pouca coisa, só para poder estar infundindo a medicação mesmo. Normalmente é um atributo médico esse cateterismo. Nos primórdios da enfermagem, um tempo atrás, até pela ausência do profissional prescritor, o enfermeiro também realizava esse tipo de atributo. Só que hoje em dia a gente encontra o pediatra dentro da sala de parto e normalmente é o médico pediatra que vai realizar, neonatologista, que vai realizar esse tipo de procedimento. Lembrando que depois que a gente realizar a medicação, esse catéter é um pouco longo, essa sonda é um pouco longa. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer soro fisiológico, meio a 1 ml, para poder lavar, para essa medicação realmente entrar no recém-nascido. Ainda, essa adrenalina, a epinefrina, pode ser realizada também no tubo. Então, como via de escolha, não conseguimos cateterizar a veia umbilical. Vamos pegar a veia periférica. Não conseguimos. Então, a gente pode estar utilizando, com a criança entubada, essa medicação no tubo endotraqueal. Então, a medicação, quando é administrada na via endotraqueal, pelo TOT, a gente vai pegar 1 ml da solução da ampola de adrenalina, coloca mais 1 ml de soro fisiológico, e aí a gente vai fazer 0,05 a 0,1 miligramas por quilo. Lembrando sempre, após a ventilação por pressão positiva, instilar essa medicação e continuar a técnica de ambusar. E a gente nunca pode fazer mais que uma dose, é sempre dose única. E aí a medicação, para bradicardia neonatal, sempre a melhor forma da gente reverter essa bradicardia é com a insuflação pulmonar, através de máscara, ambu ou até mesmo com tubo. E você, quando você vai insuflar, você vai estar promovendo também, só com balão e máscara, um aumento dessa frequência cardíaca. Contudo, essa bradicardia neonatal, ela é fruto então de quê? De uma insuflação pulmonar insuficiente, ou uma hipoxemia bem profunda. Então a ventilação, quando ela é adequada, é muito importante para a gente corrigir essa bradicardia. Se a frequência cardíaca continuar abaixo de 60, o uso da adrenalina é importante. E a gente tem que avaliar também o expansor de volume, que pode ser indicado. Antigamente a gente falava em bicarbonato de sódio, naloxone, só que hoje em dia não é mais recomendado para o recém-nascido em sala de parto. O bicarbonato de sódio, ele era utilizado para combater uma acidose. E o naloxone para poder reverter efeitos de medicação sedativa, opioides, que aí a criança nascia, incorporava nessa medicação, essa medicação que era realizada na mãe, o bebê também nascia com tônus muscular bem comprometido, frequência respiratória baixa e fazia naloxone para poder reverter. A adrenalina, a epinefrina, ela é recomendada endovenosa, 0,01 a 0,03 mg por quilo. Doses elevadas não devem ser empregadas, porque também pode levar a uma hipertensão muito grave. E com a hipertensão muito grave, a criança pode sangrar na cabeça, ter uma função miocárdica piorada. A adrenalina deve ser sempre por via endovenosa, na dosagem 0,01 a 0,03 mg por quilo. Lembrando que quando a gente administra uma dosagem muito elevada dessa adrenalina, a gente pode comprometer o coração, porque vai levar a uma hipertensão arterial muito grave, então a função miocárdica vai estar comprometida e ainda vai piorar o quadro neurológico. Por que vai piorar o quadro neurológico? Porque pode levar, inclusive, a um sangramento na cabeça. A adrenalina deve ser sempre utilizada na diluição 1 para 10 mil, ou seja, 1 ml da ampola da adrenalina, ela é igual a 10 mil unidades, 10 mil miligramas. E aí a gente vai pegar essa diluição, 1 ml desse frasco, e vai colocar mais 9 ml de água. Então a gente vai ter 1 ml da adrenalina milesimal em 9 ml de soro fisiológico, corrigindo, não é água, soro fisiológico que é a preferência.
Enquanto isso, a gente vai diluir, manter essa solução na seringa de 10 e vai pegar essa seringa de 10, essa solução da seringa de 10, e vai passar para uma seringa de 1 ml, que aí fica mais fácil a gente estar administrando essa adrenalina posteriormente. Quando não há reversão, a gente já emprega na segunda vez, né, de 3 a 5 minutos após, essa mesma solução na dose mais alta. Então, se a gente tem de 0,01 até 0,03, a gente vai empregar da segunda vez em diante a solução já na sua dose maior, 0,03 mg por quilo, sempre endovenoso, a cada 3 a 5 minutos. Ventilação por pressão positiva, com pressão cardíaca externa e o uso da adrenalina, quando a frequência cardíaca está menor do que 60 batimentos por minuto. Antes, a gente tem que verificar se a nossa técnica está correta, verificando a posição da cânula, verificando se a compressão, se a ventilação positiva está adequada, se a compressão cardíaca está no local correto. Repetindo essa adrenalina a cada 3, 5 minutos. E considerar se essa criança está com hipovolemia ou não. Expansores de volume. Podem ser necessários para reanimar esse bebê, né, com hipovolemia, expansores de volume. Esses expansores de volume, eles são empregados quando há perda de sangue, quando tem sinais, né, sintomas aí do choque hipovolêmico, como palidez, má perfusão, pulso muito débil, não houve uma resposta adequada da frequência cardíaca, as outras medidas de reanimação. Que soluções são essas de expansores de volume? São soluções cristalóides, isotônicas ou até mesmo sangue total. Então a gente vai sempre realizar uma dosagem de 10 ml por quilo dose. Pode ser repetida a critério clínico. Essa administração desse volume tem que ser bem lento, porque uma expansão muito rápida pode levar um aumento da volemia muito rápido e é normalmente associado a uma hemorragia intracraniana. Medicação. Então a medicação na bradicardia, por um bom tempo, né, a gente tentou, fez todos os passos iniciais, ventilação com balão e máscara, posteriormente a compressão cardíaca, não surtiu efeito, epinefrina. Uma ampola, né, 1 mg dessa ampola, a gente vai fazer 1 ml na veia central. Veia central é a veia umbilical. Então essa dosagem, né, de 1 mg via endovenosa ou até mesmo intraóssea, se for no tubo, normalmente a gente dobra essa dosagem. Vai de 2 até 2,5 mg por via endotraqueal, se for no tubo. Lembrando que no tubo é dose única. Então essa dose da solução de 1 ml, uma ampola, 9 de soro fisiológico. A gente vai pegar 0,01 a 0,03 por quilo dose e vai realizar. Depois de 3, 5 minutos a gente pode fazer com a dosagem máxima. Lembrando o seguinte, a gente diluiu, vamos falar em ml que fica mais fácil, diluiu, colocou dentro da seringa de 1 ml, a gente vai fazer 0,1 até 0,3 ml por dose. Fizemos a nossa primeira dose agora, nesse instante. Passa-se 3 a 5 minutos, a gente pode repetir essa segunda dose. Se a segunda dose, se já é a segunda dose em diante, a gente pode fazer 0,3 ml por quilo dose. No tubo orotraqueal, a gente pega 1 ml, uma ampola, mais 1 ml de soro fisiológico e vai realizar no tubo, em dose única. A adrenalina, então, a gente pega 1 ml dessa adrenalina, mais 9 de água, e no tubo endotraqueal é recomendado. Normalmente a gente vai utilizar uma seringa de 5 ml para poder fazer no tubo. Então, conforme eu falei, a concentração da adrenalina, né, tem sempre que ficar ali preparada essa ampola de adrenalina, quando a gente tem já essa suspeição desse parto, que a gente vai utilizar na reanimação neonatal essa medicação. A veia umbilical deve ser cateterizada rapidamente, não conseguiu, pode ser feito no tubo uma única vez, enquanto dá tempo da gente estar funcionando essa veia. O uso endovenoso é 0
1 a 0,3 ml por quilo dose, e a gente normalmente utiliza seringa de 1. No tubo, a gente utiliza seringa de 5, porque a dose é maior. Então a medicação, expansor de volume, né, soro fisiológico que a gente utiliza, ringer lactato, sangue total, e a gente sempre realiza de 5 a 10 minutos. Levemente, porque se a gente fizer rápido, a gente pode levar uma hemorragia intracraniana. E sempre repetir a critério do médico. Expansor de volume, então, a gente tem os cristalóides, que é o fisiológico, ringer lactato, né, a gente coloca sempre uma seringa de 20 ml e fazer lentamente 5 a 10 minutos na veia umbilical. Expansor de volume nunca no tubo. Excesso pela quantidade, né, a gente afogaria a criança. A figura do auxiliar de enfermagem, do terceiro reanimador, a pessoa que está servindo como apoio. Então, normalmente, o médico, o enfermeiro ou o fisioterapeuta, ele vai estar realizando a ventilação por pressão positiva. O segundo reanimador, ele vai estar realizando a compressão cardíaca externa. O terceiro reanimador, ele pode estar ali aposto para poder fazer a medicação. E o quarto reanimador, que pode ser o auxiliar de enfermagem ou um outro enfermeiro, ele vai estar preparando todo o material e controlando uma série de coisas. Então tem a figura aí do polvo, porque ele tem que ter vários braços, né, para poder estar atendendo a todos os reanimadores. Tem que conferir sempre o tempo de parada, tem que observar a criança, tem que identificar essas crianças de risco, até mesmo antes de nascer, tem que avaliar a frequência da respiração, a frequência cardíaca, a cor da criança, fornecer todo o material, auxiliar na monitorização dessa criança, aspirar as veias aéreas dessa criança, manter o oxigênio, ventilar, auxiliar na ventilação, ajudar oferecendo materiais para intubação, preparando as medicações, diluindo, já dando na mão do reanimador, tudo ok, somente para ser administrada. A reanimação neonatal, né, conforme a gente viu em aulas anteriores, apenas um recém-nascido em cada 1000 vai requerer essa ventilação, essa reanimação mais avançada, com intubação, compressão cardíaca externa, medicação. Normalmente a ventilação por pressão positiva, quando ela é empregada rápida e efetiva, a criança não tem muitas dificuldades na transição da vida intra para a vida extrauterina. Quando que a gente não vai começar essa nossa reanimação? Quando a idade gestacional, né, o recém-nascido ele vai nascer com presença de anomalia, quando é muito pequenininho, quando está associado quase que 100% ao óbito. A morbidade, normalmente quando é inaceitável, em casos meio que incompatíveis com a vida, e que a gente sabe que são raros os casos de sobreviventes. Então a reanimação neonatal nesses casos ela não é indicada. Agora, quando existe uma alta chance de sobrevida, uma morbidade até que aceitável, a reanimação ela é indicada. Então, em algumas condições que são associadas a um prognóstico incerto, quando não há chance de sobrevida, mesmo que quando essa chance seja pequena, quando existe um alto risco de morbidade, aí sim, nesses casos, a gente tem que avaliar em conjunto com a mãe, com os pais, né, antes do nascimento ocorrer. Então, quando que a gente não vai iniciar essa nossa reanimação? Quando o limite de viabilidade desse bebê for menor do que ou igual a 22 semanas. Então, existe um determinado consenso, né, para não oferecer tratamento para a mãe, no caso de corticóide, para poder amadurecer o pulmão do bebê, enfim. Então, a gente não vai iniciar, oferecer, né, esses tratamentos efetivos para a mãe, nem para o feto, exceto algumas medidas de conforto. Se a idade gestacional for 25 semanas ou mais, há consenso que o corticóide antenatal é extremamente útil, principalmente no parto cesárea, e a reanimação na sala de parto devem ser oferecidos todos os conceitos sem malformações maiores. Então, dentro da sala de parto, todo o trabalho já vai estar montado para poder atender essa criança com 25 semanas ou mais, que a gente sabe que vai precisar de reanimação, desde que esses conceitos não tenham malformações maiores.
Os bebês com idade gestacional de 23, 24 semanas, existe uma discussão sempre com a família para poder decidir se a gente vai entrar com a reanimação ou não. Quando que a gente vai interromper a reanimação? Não existe ainda alguns dados que auxiliem, né, a gente a decidir a interromper essa reanimação na vigência da bradicardia, quando a frequência está menor do que 60, muito prolongadas. Então a reanimação, quando ela é prolongada, a gente tem que verificar sempre a efetividade das nossas técnicas. Se o recém-nascido persistir ruim, parado, a gente tem que considerar malformações nas vias aéreas pulmonares, pneumotórax, hérnia diafragmática, cardiopatia congênita e etc. Ainda está sendo discutido através dos consensos e pode ser que venha alguma norma. No entanto, não existe essa norma ainda instituída, mas após 10 minutos de assistolia com reanimação completa e bem feita, a gente normalmente encontra na literatura que a gente deve interromper a reanimação. Contudo, não conheço ninguém que interrompa com 10 minutos. Já fiquei quase 2 horas e meia reanimando uma criança sem êxito. Hipotermia terapêutica. A hipotermia terapêutica, nos últimos anos, né, muitos estudos vêm trazendo para a gente que a hipotermia terapêutica, manter a criança entre 33 e 34 graus, é iniciada logo assim que a criança entra na UTI. Então a criança foi reanimada na sala de parto, no centro cirúrgico obstétrico, e foi encaminhada à UTI. Então, nessas primeiras 6 horas de vida, essa criança já vai precisar ser submetida à hipotermia terapêutica. Manutenção, então, entre 33 e 34 graus. E essa criança vai ficar por 72 horas nessa hipotermia terapêutica. E, posteriormente, a gente vai reaquecendo essa criança bem lentamente. Vem mostrando que é possível utilizar essas estratégias como neuroproteção, melhorar o prognóstico dos recém-nascidos com idade gestacional acima de 36 semanas, que vão necessitar dessa reanimação na sala de parto, e essas crianças que ficaram muito tempo sem oxigênio poderão evoluir uma encefalopatia hipóxico-isquêmica moderada, grave, e com essa medida a gente vai proteger, então, vai estar utilizando essa proteção, essa neuroproteção para essas crianças. Contudo, a hipotermia terapêutica tem algumas complicações, que é a hipotensão e trombocitopenia. Depois que a criança parou, a gente conseguiu reanimar, utilizando somente O2 inalatório ou ventilação por pressão positiva, com pressão cardíaca externa, precisou ser entubado, entubou, fez medicação, a criança voltou, foi reanimada. Ela vai ser encaminhada para a UTI, mas todos nós sabemos que os cuidados com o bebê, eles têm que ser realizados, todos os cuidados. Que cuidados são esses? A laqueadura do cordão umbilical, a prevenção da oftalmia gonocócica, né, que é o método de credeização, antropometria, medir peso, estatura, perímetro torácico, perímetro cefálico e perímetro abdominal. Prevenção de sangramento por deficiência da vitamina K1, detecção precoce, né, da incompatibilidade fetal, que é a eritroblastose fetal, realização de sorologia para sífilis, HIV, rubéola, identificação dessa criança, com boas práticas pós-parada. E aí, no início, no primeiro vídeo, a gente viu essa perguntinha lá, e agora virou o nosso pós-teste. Então, quando a criança nasce, quais são os cuidados que a gente deve realizar? Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Então, a gente vai iniciar sempre com o bebê prematuro, a ventilação positiva com a FO2 entre 21% até 30%. Ou seja, a gente pode até não utilizar a rede de oxigênio, só pegar o balão e máscara e começar a iniciar essa nossa ventilação. Pós-teste 2, em relação ao uso da epinefrina, da adrenalina.
Nós acabamos de ver agora que a adrenalina ela é utilizada, administrada endovenosa, em bolos, né? Deve ser diluído na concentração de 1 ml, um frasco, uma ampola da adrenalina para 9 de soro fisiológico, e administrada na dose 0,01 a 0,03 kg dose. Lembrando ainda que essa dose endovenosa a gente pode estar utilizando em ml. ml seria o quê? 0,1 a 0,3 kg dose. E repetida a cada 3, 5 minutos. Ainda sobre a medicação, a gente viu que algumas medicações de urgência podem ser utilizadas ou contraindicadas. Dentre elas, a que está sendo utilizada, né, é sempre sangue, soro fisiológico, ringue lactato como expansor de volume, adrenalina, né, um estimulante cardíaco que pode ser feito endovenoso, endotraqueal uma única vez, e ainda medicação de emergência é administrada quando a frequência cardíaca do bebê está abaixo de 60 minutos. No pós-teste 4, a gente perguntou sobre a hipotermia, que foi um dos nossos últimos slides, né? Em relação à hipotermia, o bebê ele deve ser colocado dentro de um saco plástico de polietileno, 30 por 50, aquele saco plástico, conforme eu falei, que a gente encontra no supermercado, que a gente coloca legumes, frutas, é o mesmo saco plástico transparente. E a gente vai envolver todo o corpo do bebê, desde o pezinho até a altura do pescoço. E imediatamente a gente vai fazer o quê? A gente vai secar essa criança? Não, sem secar essa criança, aí a gente começa os procedimentos de reanimação. Lembrando que esses cuidados, a gente pega a criança, coloca no calor irradiante, na UCR, coloca a criança dentro do saco sem secar e faz todos os procedimentos de reanimação. Se fosse na rua, um parto em vias públicas, seria diferente. A gente tem que secar essa criança para depois colocar dentro do saco. Ok? Bom, então encerramos a nossa terceira parte da nossa videoaula, do nosso curso de reanimação neonatal. Aqui tem as informações, EAD universoenfermagem.com, conectado a você. Todas as informações, dúvidas podem ser encaminhadas por e-mail contato@universo.com. Encerramos então aqui a nossa terceira parte, a nossa terceira videoaula do nosso curso de reanimação neonatal. Não se esqueça de visitar a nossa página e visualizar os cursos que são oferecidos. Obrigado, bom curso para vocês. Não esqueçam de realizar as nossas avaliações.